Por que normalmente a gente sempre repete os mesmos padrões financeiros da família? Tem pessoas que fazem um esforço muito grande para conseguirem prosperar. Tem pessoas que parece que conseguem de uma forma mais leve, mais fácil. Eu diria que a tendência nossa, enquanto filhos, é carregarmos as dores do nosso sistema familiar. Nós vamos carregar as questões que não foram bem resolvidas. A gente carrega o sucesso deles com as conquistas, as coisas boas, mas as coisas que também não foram tão boas, nós também tendemos a carregar. Por que a gente carrega? A gente carrega... Então, como é que a gente sabe que a gente está enredado, que a gente está emaranhado na nossa vida? Pelos resultados que eu tenho. Resultados no meu trabalho, resultado financeiro, resultado no meu casamento, resultado nas relações, resultado com os meus filhos. Eu olho pro resultado. Eu estou feliz? Estou satisfeito? Não. Então, peraí que tem coisa para ser vista. Porque, às vezes, uma pessoa tem muito conhecimento, ela detém muito conhecimento. E ela diz assim, mas como é que eu não consigo colocar isso aqui em movimento? Parece que eu patino, que eu tô no limbo, eu quero sair desse lugar, eu quero, parece que o meu pé tá colado e eu não consigo me movimentar, eu não consigo prosperar. Então a gente vai olhar para as histórias sobre prosperidade dentro da família. Principalmente se eu tô abrindo caminhos e dentro do meu sistema familiar ainda ninguém prosperou, ainda ninguém fez o que eu estou fazendo, a tendência que eu tenho é eu fracassar. E aí existem algumas razões pelas quais eu fracasso na vida. Eu posso fracassar para pertencer. Para ficar igual aos demais da minha família, eu vou criar um jeito de me sabotar aqui para pertencer, para ficar igual aos demais. Será que eu tô repetindo o que o meu pai tá fazendo? Porque o meu pai, ele faz para sobreviver. Seria então que eu só estou patinando, eu não consigo ter o dinheiro que eu quero, ou eu sempre que tenho dinheiro, como 30 mil por mês, e eu acabo gastando porque eu estou com aquela ideia de que eu preciso sobreviver também? Pode sim. E como é que eu consigo reconhecer a verdadeira resposta por trás disso? A primeira coisa que eu digo é... Houve tempos em que o pai da minha mãe, ele tinha que ir no centro assim, da cidade para caçar passarinho para que ele pudesse comer. Então, era isso, e vendo essa parte da minha vontade de comprar coisas, de comida... Nayara é consteladora familiar e há mais de 15 anos atua com famílias, dores sistêmicas e desbloqueios profundos. Hoje, nesse episódio, conversamos sobre os padrões que herdamos da nossa família e continuamos repetindo inconscientemente. Mas existe uma problemática em ser o salvador da família e, principalmente, como é que eu reconheço que eu sou o salvador da família? Os salvadores não enriquecem, né? Os salvadores, eles já estão fadados ao fracasso. Porque se eu vou pra vida olhando mais ao redor de mim, olhando quem são as vítimas aqui pra eu tentar ir lá salvar, eu tô olhando pra mim? Não tô olhando pra mim. Não tô olhando pro meu foco, não tô olhando pra aquilo que eu quero, que eu almejo. Nós também dizemos que nós já nascemos no vermelho, nós já nascemos com contas a pagar. Se lá atrás alguém ficou devendo alguma coisa para alguém, aqui na frente isso vai chegar e a conta vai ter que fechar. A conta fecha. Se não fecha, as gerações futuras é que vão pagar a conta. Por que a gente sempre mantém um padrão de relacionamentos que deram errado na nossa vida? Por que eu sempre vou me relacionar da maneira errada ou com a pessoa errada? Não existe aquela história da metade da laranja, da tampa da panela. Agora eu achei quem me completa. Não, eu tenho que ir completo de casa. E aí, então, eu entro numa relação para trocar, para fazer trocas em equilíbrio. Não adianta eu esperar que o outro me supra, tampe uma lacuna, não vai funcionar. O que vai acontecer com essa relação? Ela não se sustenta. Como é que eu consigo me libertar, então, de um ex-relacionamento? Eu não me liberto. Eu dou um lugar, eu incluo. E como é que eu faço isso? Fazendo um movimento. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Nayara, por que normalmente a gente sempre repete os mesmos padrões financeiros da família? Então, quando a gente fala a nível familiar,
O que existe ali? Nós nascemos numa família e nessa família tem costumes, tem leis, tem valores, né, que perpetuam ali dentro daquela família. Muitas vezes a gente vai observando assim os destinos das pessoas dentro do nosso sistema familiar. Tem pessoas que fazem um esforço muito grande para conseguirem prosperar. Tem pessoas que parece que conseguem de uma forma mais leve, mais fácil. Eu diria que muitos de nós, a tendência nossa enquanto filhos, né, dos nossos pais, é carregarmos as dores do nosso sistema familiar. Nós vamos carregar as questões que não foram bem resolvidas. Nós carregamos o todo, né? Porque dentro do nosso sistema familiar existem, como eu falei, leis, regras, valores, mas existe uma consciência, e dentro de nós também existe uma consciência pessoal. Essa consciência pessoal é a consciência do nosso desejo, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos leva para o mais, aquilo que nos leva para a vida. Porém, maior que a consciência pessoal, existe como se fosse uma consciência maior, que é a consciência familiar. É como se fosse uma nuvem invisível, repleta de informações. E essas informações, elas são trazidas de muitas gerações. Essas informações, elas não começam a fazer parte da minha jornada a partir do meu nascimento. Elas são também herdadas, elas também são trazidas dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tetravós, até 11 gerações para trás. Então, a gente carrega o sucesso deles, com as conquistas, as coisas boas, mas as coisas que também não foram tão boas, nós também tendemos a carregar. Por que a gente carrega? A gente carrega por amor, né? Nós dizemos na visão sistêmica que tudo que acontece é por amor. Mas esse amor às vezes pode ser confundido, né? Porque tem o amor doentio e tem o amor que cura, né? E muitas vezes a gente vai por um amor doentio, a gente capta, a gente pega aquilo que não é tão bom e a gente então se enreda naquelas situações. Como é que é esse pegar? Esse pegar é de forma inconsciente. A gente nem se dá conta do que a gente está fazendo. Porque 95% do nosso comportamento ele é inconsciente, só 5% é consciente. Então é como se nós andássemos às cegas, nós não nos damos conta, até que a gente então começa a perceber os resultados que a gente tem na nossa vida. Então, como é que a gente sabe que a gente está enredado, que a gente está emaranhado na nossa vida? Pelos resultados que eu tenho. Resultados no meu trabalho, resultado financeiro, resultado no meu casamento, resultado nas relações, resultado com os meus filhos. Eu olho para o resultado. Eu estou feliz, estou satisfeito? Não. Então, peraí que tem coisa para ser vista. Porque, às vezes, uma pessoa tem muito conhecimento, ela detém muito conhecimento. E ela diz assim, mas como é que eu não consigo colocar isso aqui em movimento? Parece que eu patino, que eu tô no limbo, eu quero sair desse lugar, parece que o meu pé tá colado e eu não consigo me movimentar, eu não consigo prosperar. Então a gente vai olhar para as histórias sobre prosperidade dentro da família. Primeira pergunta que eu faço, teus pais são prósperos? Vamos ver a resposta. Sim, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem histórias de falência na tua família? Houve histórias de falência? Houve histórias de pessoas que tomaram o que não era seu? Né? Assim, deixando o outro na pior e tomaram para si algo que não era seu? Se apropriando de algo, se apropriando de terra, se apropriando de qualquer coisa nesse sentido? Ou então a pessoa pode dizer assim, não, eu sou a primeira que está buscando isso. Né? Eu sou a primeira a empreender, eu busco empreender, na minha família ninguém empreende, o meu sonho é empreender, eu já empreendi, 2, 3 vezes e eu sei, nunca dá certo. Então a gente vai olhar o que tem por trás desse movimento. A gente diz que ser o primeiro dentro do sistema, ser o pioneiro dentro da família, esse carrega um peso bem difícil, o maior peso, porque ele está abrindo caminhos, né? Quando já tem um que abriu, parece que os outros da família vêm
e é mais fácil. Agora, aquele que está abrindo caminhos, esse paga um preço muito alto. Principalmente se eu estou abrindo caminhos e dentro do meu sistema familiar ainda ninguém prosperou, ainda ninguém fez o que eu estou fazendo, a tendência que eu tenho é eu fracassar. E aí existem algumas razões pelas quais eu fracasso na vida. Eu posso fracassar para pertencer. Então, para ficar igual aos demais da minha família, eu vou criar um jeito de me sabotar aqui para pertencer, para ficar igual aos demais. Assim, que coisa louca. Porque eu tava me vendo nessa tua história completa. Eu estava me vendo nela. Então de vamos verdade. lá, vamos trocar aqui, me conta. Não, vamos lá. Depois eu te mando o Pix dessa terapia. Porque assim, tu falou sobre essa parte do conhecimento, tá? Eu detenho muito conhecimento, mas eu tô patinando. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu tenho ali minhas plaquinhas pra mostrar. Eu tenho bastante conhecimento na área da internet, eu já fiz muito dinheiro nela, só que eu patino. Chega um montante ali de dinheiro, seja ele mais de 30 mil, ou em alguns momentos quando eu estava começando, e agora também entre 2, 3, 4, e aí fica nessa. Parece que eu tenho muito conhecimento, mas eu fico patinando ali. E olhando para trás, dentro da minha família, eu posso reconhecer que meu pai é o primeiro empreendedor. Sim. Ele é chaveiro, então ele sempre empreendeu, desde criança. Desde criança não, né? Desde adolescente, eu acho. Ele teve relojoaria, depois teve borracharia, Sim. parou, e agora ele tá com chaveiro desde então. Uhum. Até hoje, com os seus 69 ou beirando 70 por aí, tá? Interessante essa profissão, né? Pois O que é. que ele quer abrir, né? O que é essa chave que tem que ser aberta, né? É interessante, dá pra olhar pra isso também. Então, eu fui um dos primeiros a fazer dinheiro por conta própria, fora o meu pai. Sim. Na internet, com apenas 16, 15 anos atrás, eu tenho 29, eu não faço ideia, sou muito ruim de matemática. Tá. Mas um pouquinho tempo assim. Enfim, e aí eu comecei a fazer dinheiro na internet. E eu comecei a arrastar pessoas dentro da minha família para isso também. Não da área da internet, mas também com a minha irmã. De resto, eles tentaram empreender de alguma forma, né? A minha irmã agora está empreendendo. Eu comecei a ajudar ela na internet, então ela tem muita coisa para fazer, muito aprendizado, né? Para soltar também. E nisso eu fui percebendo que será que eu tô repetindo o que o meu pai tá fazendo? Porque o meu pai, ele faz para sobreviver. Entendeu? Eu vejo que o meu pai faz para sobreviver. Seria então que eu também, eu só estou patinando, eu não consigo ter o dinheiro que eu quero, ou eu sempre que tenho dinheiro, como 30 mil por mês, e eu acabo gastando porque eu estou com aquela ideia de que eu preciso sobreviver também? Pode sim. E como é que eu consigo reconhecer a verdadeira resposta por trás disso? Você se sente autorizado a fazer mais desse valor? Olha, hoje em dia, com o meu conhecimento... Internamente, assim, tu se sente autorizado, assim? Eu me vejo com mais dinheiro do que isso? Sim, respondendo sinceramente, sim. Porque desde então, quando eu olhava para os meus pais e eu tinha dinheiro, eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Culpa. Isso, culpa. Por ele não estar num restaurante e tudo mais. Desde então, desde que eu comecei a estudar... Nossa, tô me arrependendo. Desde que eu comecei a estudar filosofia, psicologia, autoajuda também, que me ajudou Sim. bastante, eu fui reconhecendo, poxa, eu também posso viver essa vida. Meus pais estão lá, eu posso ajudar eles de alguma forma. Ok, mas eu vivo a minha vida, meus próprios olhos e com as minhas próprias pernas. Por que eu não posso me dar o luxo de ir num restaurante bom e falar, eu mereço isso daqui? Então, desde então, eu ainda construo isso. Não vou te dizer que é 100% das vezes em que eu não me sinto mal. Hoje em dia faz tempo que eu não reconheço isso. Sinceramente. Faz tempo que eu não olho pra isso e falo, poxa, meu pai e minha mãe poderiam estar aqui. Mas às vezes quando eu vou em algum lugar muito longe, eu falo, poxa, meu pai e minha mãe nunca viajaram, né, cara? Queria tanto proporcionar isso pra eles, né? Exatamente. Então, Poxa. assim, ó, no meu eu vou dizer assim, eu não posso te dar a razão por completo, porque se conhecer internamente por completo é muito difícil, Sim. né? Então eu posso dizer assim, que uma porcentagem vai quase beirando uns 95% de que eu estou apto para sair desse círculo e prosperar de verdade. Mas ainda existe algo, alguma ruptura, algum problema na minha vida que eu olho pro dinheiro e falo, eu vou gastar isso daqui, com comida principalmente, eu gasto muito com comida. Então, como é que eu consigo reconhecer esse problema financeiro na minha vida? Porque tu vai falando e eu não sei se eu quero colocar tudo a culpa nos meus pais, porque isso deve ser uma culpa minha também.
Eu devo ser culpado disso. Eu não posso literalmente falar assim, pô, a culpa é do meu pai ou da minha mãe por eu não estar prosperando. Não, a culpa tem e em algum momento é minha. Então, como é que eu consigo... Eu sei que eu te faço várias perguntas Pode aqui. fazer, fica à vontade. É, perfeito. Então, como é que eu consigo identificar se é minha culpa mesmo ou se é eu fazendo a mesma coisa que os meus pais? A gente vai ter que... A gente não fala de culpa na sistêmica. Nós Tá. falamos de responsabilidade. Né? A culpa é muito de apontar o dedo, né? Isso. Então, assim, eu posso dizer assim, até que ponto eu também fico aqui, ou o que eu ganho ficando nesse lugar? Com quem eu me pareço quando eu chego até um determinado teto e paro. Percebe, né? Que tu tens assim, tu vai até um determinado lugar, bateu ali, tu volta pra trás. Tu vai de novo, e tu faz todo o movimento, né? Tu vai fazer toda aquela força, né, motriz, vai mover, vai chegar aqui, vai bater de novo e tu vai voltar pra trás. E aí tu vai pensar assim, ó, com quem eu me pareço? Com meu pai. Mas muito provavelmente tem mais histórias aí pra trás que podem estar ligadas, entrelaçadas em tudo isso, tá? Então, assim, qual é a permissão que eu tenho de chegar aqui e abrir isso aqui e seguir? Né? A gente fala da síndrome de parecência, que é com quem eu me pareço quando eu não prospero igual. Eu fico igual a quem? Fico igual ao meu avô, fico igual ao meu pai. É que nem as pessoas que perdem, né? Eu perdi tudo. Ah, mas o meu avô também perdeu tudo. Então, a tendência é nós repetirmos o padrão, o comportamento. Por quê? Porque naquele padrão existe uma dor. Muitas vezes, naquela dor, o que acontece? A dor tende a ser sufocada. Então, as pessoas tendem a colocar uma pedra em cima do fato que houve a dor. E aí, o que acontece? Aquilo que não é dito, alguém vai ficar, a gente vai dizer assim, ó, espiando a história. Dentro da família. Fazendo igual. Isso. Uhum. Fazendo igual, repetindo o padrão e tudo mais. Tá, e como é que eu consigo me identificar ou identificar alguém da família que é essa pessoa? Conhecendo a história. Quanto mais eu sei da minha história para trás, mais eu vou conseguir montar esse grande quebra-cabeças. Tá, então vamos supor que eu reconheci agora que o problema é o meu pai. Claro que eu tenho que ir lá na terapia e falar contigo para ter um pouco mais de certeza. Mas vamos supor que é o meu pai. Como é que eu consigo romper, então, esse padrão agora? A gente vai ter que olhar também o que tinha na relação do pai com o vô. Tá, boa. Porque tu vem de uma linhagem masculina. Então, como são esses homens do teu sistema? Como eles se portam? E como era o teu avô? Porque a mulher tende a se parecer muito com a avó materna e o homem muito com um avô paterno, tá? É como se a gente pulasse uma geração ali, né? Então, não é o pai, eu me pareço com o meu avô. Então, muito de como o avô lidava com o dinheiro, com os negócios, como que ele negociava, o que o dinheiro representava para ele. Tudo isso está ligado. É interessante que tu falou que eu gasto muito com comida. Então, até que ponto houve escassez de alimento dentro do teu sistema familiar? Meu Deus, deixa eu te cortar. Vamos lá. Que coisa. Nossa Senhora, me deu vontade de chorar já. Eu vou te contar um relato que é meio triste da minha família, mas... Traz a história. Acontece. A tua história. Não é bem da minha família, mas dos meus avós. Avós paternos? Maternos. Maternos. Tá. Dos paternos também, eles tiveram muita dificuldade nessa vida. Eu venho de famílias pobres, Sim. muito pobre. Tanto da materna quanto do meu pai. Houve tempos em que o pai da minha mãe, ele tinha que ir no centro, assim, da cidade para caçar passarinho. Caçar passarinho para que ele pudesse comer. Então, era isso. E vendo essa parte da minha vontade de comprar coisas, de comida, talvez possa ter uma relação. Eu não posso... Né? Pegou. Eu vi que pegou. Então, eu não vou te dar certeza. Não, isso pegou. Eu preciso fazer uma terapia para saber direito. Mas eu vejo que tem uma relação com comida. Minha mãe, ela faz bastante comida. Ela sempre me dá... Quando eu vou lá, ela sempre enche o meu potinho de marmita com muita comida. Meu pai também, nesse dia de Dia das Mães, ele queria servir mais comida. Bastante comida. E eu vejo essa questão de comida na minha família.
pô, todo sábado, todo domingo, fazer algo diferente, bastante comida. Então, talvez seja essa a relação que eu tô Isso. trazendo pra minha vida. Com Então, relação à comida, o gasto com comida, né? e eu já confessei pra muita gente, mas quando eu recebia 30 mil, né, com o Sim. YouTube, eu cheguei a gastar 7 mil reais só com iFood em 3 meses, assim. Fácil, ou até mais. Fácil, assim, ó. Eu morava sozinho também, tá? Então, eu podia fazer almoço. Almoço eu sempre fazia, né? Eu gostava de fazer almoço. Mas a janta, eu sempre comprava janta. Sim. E aí eu comprava muita coisa. Às vezes pra sobrar no outro dia. E aí virava um círculo, um vicioso. Então, talvez essa minha relação de gastar o dinheiro com comida que eu faço até hoje possa ter vindo, então, Pode. lá de trás. Da história de caçar o passarinho do vô. Com certeza, pode vir, sim. A gente vai olhar muito para, por exemplo, se houve crianças que morreram de fome dentro do sistema, que passaram fome, né? E hoje a gente faz por compensação. Então, muitas vezes, assim, eu fracasso para compensar algo, né? Eu fracasso para pertencer, eu fracasso para como é que eu falei agora? Para compensar, né? Então, tá vendo como são, a gente vai dizer que são os pontos cegos, né? Porque tu tá num ponto cego. E aí, quando eu identifico, eu já posso começar a dizer assim, agora é um novo tempo. Agora, eu não preciso mais ter medo de faltar comida. Isso acontece bastante. Eu Isso tenho muito medo. isso tem muito também a ver, também, não sei como é que foi a tua história, por exemplo, se a tua mãe te amamentou, se ela não te amamentou, né? E a gente vai daí para partes, para questões pessoais mesmo, e aí eu não sei se vale a pena a gente entrar aqui. Mas tudo isso a gente vai investigando, né? Porque tem aquela criança que, de alguma maneira, ela pôde se sentir rejeitada, às vezes ela se sente rejeitada dentro do útero. Porque a gente está falando das histórias transgeracionais, daquilo para trás, mas é muito importante a gente também observar a nossa vida, a nossa chegada no mundo, desde a nossa concepção até os 7, 8 anos de idade. Também conta muito dessas dinâmicas que a gente também vai vivendo na nossa vida adulta. A forma como a gente vem ao mundo, a forma como nós somos concebidos, como era quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, né? O que a minha mãe sentia, isso também conta muito de como vai ser o meu eu adulto aqui, como é que eu vou me portar, me colocar, me posicionar na vida. Então a gente compara, por exemplo, uma criança que não foi desejada, que não foi esperada pelos pais, daquela da qual foi muito esperada, muito desejada, muito amada, a tendência qual é? A tendência é aquela que foi muito esperada, muito amada, muito desejada, ela tem um pouco mais de facilidade nas coisas. Entendi. Tá? Mas não significa que aquela que teve dificuldade também não vai fazer disso algo de muito bom e também vai arrasar lá na frente, só porque talvez vai ser um pouco mais suado para ela. E aí vem o autoconhecimento, então. Com certeza, é o despertar, né? O autoconhecimento, é o conhecimento das nossas histórias, do olhar para trás, de entender o que tem ali, o que faz eu paralisar e para que eu fico aqui. Porque o que acontece? Existem os ganhos secundários. Se eu me pareço com meu pai, por exemplo, né, ou com meu avô, o que eu ganho aqui nesse lugar? Eu estou ganhando alguma coisa? É interessante que tu diz assim, quando a minha mãe faz as minhas marmitas, né? E ela enche as minhas marmitas. Com certeza tu gosta disso. De encher a marmita? Não, de ter esse... A gente diz que essa linguagem do amor, o né? carinho. É uma linguagem do amor que ela tem, né? Sim, e diversos momentos, eu mesmo não precisando, eu falo pra ela, tudo bem, pode fazer. Porque eu vejo que é a forma dela de amar. Demonstrar o amor. Então, é a linguagem do amor dela. Então aí eu não corto. O que isso Sim. quer dizer, então? Não. A gente só tem que identificar como tu fez, né? Porque aí existem 5 linguagens do amor. Isso. Né? A dela pode ser atos de serviço. Ela está servindo você. Né? É o jeito que ela tem de amar. E tudo bem, não tem problema. Não existe certo e errado nessa história. Existem os movimentos que eu vou fazer para minha vida que vão me dar muita força e os movimentos que eu faço que tiram a minha força. Mas assim, ó, tu chegou num limiar, tu chegou num limite e tu não tá indo além aquilo ali.
E o que tudo aquilo que tu queres a mais vai representar? Eu vou ficar diferente de quem se eu chegar nesse lugar? Como assim? Por exemplo, se tu, assim, eu sempre chego no 30 mil, cheguei no 30 mil, eu esbarro. E se eu for além dos 30? Eu vou ficar diferente de quem? De todo mundo da minha família? Uhum. É? Isso. E aí, quando eu fico diferente das pessoas da minha família, a sensação que eu tenho é que eu vou ser o quê? Um vilão? Excluído. Excluído? Por que excluído? Eu tenho essa sensação, que eles vão me excluir, vão me olhar de cara torta. Mesmo eu tendo uma boa relação com a minha família? Pode acontecer inconscientemente. Inconscientemente, da minha parte, não deles. Não deles, da sua. Eu achar que eles estão me excluindo por estar ganhando muito dinheiro. Ou é isso, Mas eu ficar com esse medo, né? e quando eu acredito que eles não me olham dessa forma? Porque eu sei que eles não me olham dessa forma. Eles sempre me... Talvez lá atrás eu tive uma briga com meu irmão mais velho, que eu usava o computador dele, o notebook dele, para trabalhar e ele olhava isso como um não trabalho. Enquanto eu já estava ganhando dinheiro e a gente brigava por causa disso. Mas só um parênteses, né? Talvez isso possa significar algo. Sim. Mas eu vejo que eles, de certa forma, eles sempre me apoiaram na decisão de fazer dinheiro, de ir pro YouTube. No comecinho, nem tanto. Uhum. Será que tem relação, então, também? Pode ter. Tá, mas então, voltando ali na parte da questão de eu gastar dinheiro com comida e ter reconhecido isso que vem através dessa falta de comida lá com meus antepassados, né, com meus avós. Pode haver. Então, como é que agora, eu tendo essa noção, eu poderia cortar isso da minha vida? A gente vai investigar não só isso, tá? A gente vai investigar outras linhas também, por exemplo. Se houve aborto dentro do teu sistema familiar, né? Se a tua mãe perdeu algum irmão, se tu perdeu algum irmão. 2, espontâneo. Porque ela trabalhava bastante, acho que é por causa do excesso de força. Pois é, isso conta, tá? É, Então, vou fazer a pergunta aqui. Vocês são em quantos? Quantos filhos teus pais têm? Fora do casamento também conta? Conta. Pela parte do meu pai. Então temos 4 contando comigo e mais uma com casamento fora do meu pai, antes da minha mãe. Contando os abortos também? Não estava contando os abortos. Mas por que eu deveria contar? Porque eles são filhos, eles são os teus irmãos, que não estão sendo vistos nesse sistema. Nossa, na verdade teve 2 abortos e um morreu... Natimorto. Não, ele teve aquele problema de água na cabeça. Hidrocefalia. Isso, bem no começo foi o primeiro filho. Então teve 3 que então, não estavam com a gente. O que acontece? Muitas vezes eu fracasso. Então, o primeiro foi uma hidrocefalia. Isso. Depois veio quem? Veio meu irmão mais velho. Depois o meu segundo irmão mais velho. Depois eu. Aí depois... Não, desculpa, antes de mim teve 2 abortos. Isso. Aí depois teve eu você e a minha irmã. e a irmã. Isso. Então, antes de você, tem 3 Isso. que não puderam ficar. Sim. Né? Interessante que essa semana eu atendi uma situação, uma pessoa que disse assim, eu não entendo por que eu não vou, não tenho força, não tenho força para ir para a vida. E no caso dele, o irmão dele morreu quando ele tinha 4 anos, e o irmãozinho tinha 6 anos. Então, muitas vezes eu fracasso, é como se eu olhasse para os meus irmãos e dissesse, eu não me sinto no direito de prosperar. Que vocês não puderam ficar, eu também não sigo com sucesso. Isso é inconsciente. Sendo que a fala deveria ser, em homenagem a vocês, eu tenho uma vantagem, que é a minha vida. E em homenagem a vocês, farei algo de muito bom com a minha vida. Até anotei. Eu tenho a minha vida. Mas assim... Como eu te falei, eu agora, há pouco, eu esqueci o do meu primeiro irmão. Mesmo eu vivendo a minha vida como se eles não estivessem existido, porque às vezes eu esqueço. Sim. Nossa, eu só me lembro quando toco no assunto. Sim. É inconsciente mesmo, então... Porque, como assim, se tu parar pra imaginar, se você vai se imaginar na sua família, no seu lugar. Vamos pensar assim, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tá aqui. Quando tu te coloca, tu te fecha teus olhos e tu te imagina, quem é que vem do teu lado? O meu irmão mais velho.
Tu não consegue ver os dois ali, né? Não. Tem duas lacunas. Uhum. E depois tem o irmão mais velho e depois Isso. o bebezinho lá do Isso. comecinho. Então, antes de você tem 4. É isso? Isso. Então, é nesse lugar. E aí, o que acontece? Quando eu estou fora do meu lugar dentro do sistema, porque tu tá fora, E o que acontece daí? Por eu estar o que fora. acontece é que eu só tenho força quando eu estou dentro do meu lugar, dentro do sistema familiar. E como é que eu consigo me colocar num lugar? Incluindo os que estão, os que não estão sendo vistos. Através de falas pra mim mesmo? Isso. Eu falando essas Você frases? pode dizer assim, dando um lugar para eles, né? Você pode mentalizar dizendo: você é o meu irmão de número 1, eu sinto muito que você não pode ficar na nossa família, né? Mas o tempo que você esteve aqui foi suficiente. Eu te dou o teu lugar. Você é o filho número 1. Depois tem o número 2 que é vivo, né? Uhum. Depois tem os 2 Isso. abortos. E também tu pode fazer o mesmo movimento, dizendo: eu também vejo vocês, eu sinto muito pelo destino de vocês, né? E agora, então, eu me coloco nessa família como sendo o filho de número 5, né? Uhum. 3, 4, 5, 6? Meu Deus, eu sou muito ruim de matemática, desculpa. O primeiro ele morreu, depois tem 2 vivos e depois mais 2... Então, tu é o 6º. Sexto, isso. Então, tu é o 6º. Aham. Tu é o 6º filho. E como se tu dissesse assim: agora eu me coloco na minha família como sendo o filho de número 6. Mas isso eu tenho que fazer todos os dias ou só quando eu me sinto mal, quando eu percebo que existe uma tranca ali na minha vida? Tu vai ter que começar a te enxergar assim. Eu sou o filho de número 6. E antes de mim vieram todos esses aqui, cada um com o seu destino. Uns com os destinos, com destino mais difícil, outros com destino um pouco mais fácil. E agora eu me permito ficar no meu lugar. E no meu lugar eu tenho força. O que acontece? Os bonecos não estão aqui, né? Uhum. Eu ia te mostrar. Mas assim, ó. A tendência é você ir lá pra ponta, do lado daquele que tá vivo, né? Isso. E aí tu ocupa um lugar que não é teu. E quando eu estou fora do meu lugar dentro do meu sistema familiar, eu também fico fora do meu lugar em todos os outros lugares na vida. Eu fico fora do meu lugar na minha relação com meu filho, eu fico fora do meu lugar na minha relação com os meus pais, eu fico fora do meu lugar no meu casamento e por aí vai, no meu trabalho e por aí vai. Então, se já está bagunçado lá na família de origem, porque a família de origem é como se fosse a forma do bolo. Eu faço uma massa do bolo, eu vou ter que escolher uma forma. Pode ser de coração, pode ser retangular, pode ser circular, eu vou escolher uma forma. Eu vou despejar essa massa aqui. E aí vai vir o formato do bolo, né? Conforme a forma que eu escolho. Então, é a forma que vai dar o tom, né? Então, ali, se eu tô no meu lugar, sabendo qual é o meu lugar, eu sou menor que os meus pais. Mas quando eu ainda estou lá dizendo assim: poxa, eu queria tanto que eles estivessem aqui junto comigo, ou eu vou puxar minha irmã para trabalhar comigo aqui na internet, né? Às vezes também é um desejo de querer salvar. Ser o salvador da família, né? Querer salvar a família. Mas existe uma problemática em ser o salvador da família? E principalmente, como é que eu reconheço que eu sou o salvador da família? Os salvadores não enriquecem, né? Os salvadores, eles já estão fadados ao fracasso. Porque se eu vou para a vida olhando mais ao redor de mim, olhando quem são as vítimas aqui para eu tentar ir lá salvar, eu tô olhando para mim? Não tô olhando para mim. Não tô olhando para o meu foco, não tô olhando para aquilo que eu quero, que eu almejo. Mas às vezes é uma culpa tão profunda que então eu fico nesse papel de salvador. E o salvador, ele entra na triedade que tu contou ali pra mim? Entra no triângulo do drama. Triângulo do drama. É uma triangulação. Tá, tu poderia falar mais sobre isso, então? Vamos lá. Então, Karpman, ele pode até anotar aí no teu caderninho, o Karpman, que é o triângulo de Karpman. Eu vou escrever do jeito que eu acho que é. Isso, Tá? depois tu pesquisa. O Karpman, então, desenvolveu um método, né, que ele criou, assim, ele começou a perceber nas relações que nós temos uma tendência a triangular. Por quê? Se eu pegar meu pai e a minha mãe, é um triângulo. Nesse triângulo, muitas vezes eu vou para a vida em algum dos papéis, porque no triângulo que ele desenvolveu tem papéis. Então, numa ponta fica o vilão desta relação. Lá na outra ponta embaixo fica a vítima. E se tem um vilão, tem uma vítima, lá em cima do triângulo tem um salvador.
Então, geralmente, se lá na minha infância eu percebia, eu sentia que a relação dos meus pais, ela era uma relação difícil, dolorosa, em que eu criei imagens mentais aqui, né? Imaginando que um era o vilão e o outro era a vítima, porque são imagens mentais que a gente vai criando, né? Eu vou lá e me posiciono, muitas vezes como salvador. Ou eu posso ter me sentido a vítima, visto um vilão e um salvador, e eu era a vítima. Dificilmente nós, como filhos, vamos nos colocar no lugar de vilão, porque nós somos frágeis, somos pequenos, chegamos depois. Então, ou a gente vai ocupar o lugar de salvador, ou a gente vai ocupar o lugar da vítima. Pode acontecer também de ser o vilão, né? E a gente pode também perguntar assim para o pai, por exemplo, né? Para um pai, diz assim: o teu filho era o quê? Não, meu filho era o grande vilão do meu casamento com a minha esposa, né? Porque se a gente vai perguntar para cada um, para o pai, para a mãe, para o filho, cada um vai se ver de um jeito diferente. Vai se ver de uma maneira diferente nesse triângulo. Então, geralmente nós, filhos, tendemos a ocupar o lugar do salvador dos nossos pais. Por quê? Porque a gente não dá conta de ver um destino difícil, tanta dificuldade, escassez. Então, nós temos essa tendência de ficar ali, querendo salvar o irmão, a mãe, o pai, fazendo o quê? Dando a eles condições melhores, trabalhando para eles, ou me sentindo culpado: eu consegui conquistar isso aqui, mas eu não dou conta de ver eles lá que não conseguiram, não tiveram essa oportunidade, né? Como é que eu saio das triangulações? Primeiro, identificar. Olhar. Então, você que está em casa, que está aqui, observe a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Quem era o vilão dessa história? Depois, quem era a vítima dessa história? E quem é que estava no papel de salvador? Porque você identificando isso, agora você pode sair desse lugar. É como se você escolhesse dar um passo atrás. Você dá um passo atrás e diz: eu não quero ocupar nenhum desses papéis. Eu saio das triangulações. E aí, se eu triangulei, se eu me coloquei ali como salvador, a tendência é eu ir para a vida querendo salvar todo mundo. Isso acontece direto. E eu... Que coisa, tu vai falando aqui, eu tô quase falando da minha família inteira, mas eu tô com, dando parênteses aqui rapidinho, eu tô com um projeto na minha mente, assim, ainda não tá indo pra frente, que é pra fazer meio que uma terapia, então eu não vou ficar falando da minha vida por enquanto aqui não, tá? Só um pouquinho. Tá bom. Só um pouquinho. Mas então, ó, como eu falei, né, eu fiquei identificando coisas da minha família, mas eu vou tentar deixar ela um pouquinho de lado pra tentar ajudar as pessoas também que tá de fora. Isso, que estão em casa. Por isso que o podcast é senso comum, eu tô pegando as perguntas deles pra trazer pra cá. Ok, me identifiquei como um vilão, que é a parte mais difícil. E muito difícil de identificar também, né? Porque a pessoa não quer ser vista como um vilão. Não, geralmente quem senta na cadeira do terapeuta são as vítimas. Exatamente. Então, como é que eu posso então identificar de verdade para eu não errar? Se eu sou o vilão, se eu sou a vítima ou se eu sou o salvador? Porque às vezes o meu viés de confirmação vai dizer que eu sou o salvador, mas na verdade eu tô sendo a vítima ou o vilão. Sim. Como é que eu consigo identificar isso? Eu vou ter que perguntar para outras pessoas? A minha consciência vai me revelar, né? A minha cabeça no travesseiro à noite, ela me revela. É verdade. Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sinto quem eu fui nessa história. Só porque na sistêmica a gente não se apega muito a vítimas e vilões. A gente entende que tudo está a serviço do todo. Tudo está a serviço de algo muito maior. Então, mesmo que seja uma tragédia, algo muito impactante, doloroso que tenha acontecido, está a serviço de algo maior. Não cai de paraquedas uma determinada situação em uma determinada família, né? Nós também dizemos que nós já nascemos no vermelho, nós já nascemos com contas a pagar. Então, se lá atrás alguém ficou devendo alguma coisa para alguém, aqui na frente isso vai chegar e a conta vai ter que fechar. A conta fecha. Se não fecha, as gerações futuras é que vão pagar a conta. Entendi. Pelo que tu vai me falando aqui, dá de perceber, claro, é todo um padrão, né? A gente sempre traz o mesmo padrão da nossa família. Isso. Mas eu quero tirar um pouquinho agora de lado a questão familiar. Podemos voltar depois, eu quero voltar depois. Mas quando eu falei do senso comum e estamos falando sobre relacionamentos também, eu me lembrei da parte dos relacionamentos.
Por que que a gente sempre mantém um padrão de relacionamentos que deram errados na nossa vida? Por que que eu sempre vou me relacionar da maneira errada ou com a pessoa errada? A pessoa não é errada. Ela tá vindo porque você tem que olhar para algo que é seu. Tá? É a primeira chave. O outro é meu espelho. Se essa pessoa chegou até mim e eu não tô entendendo se tem conflito, o que eu preciso, aquele dedinho que aponta lá é o dedinho que aponta para mim, né? Então, se eu posso perguntar assim, ó, o que tem aqui que esta pessoa chegou na minha vida e ela tá querendo me mostrar? É muito mais sobre mim, muito mais sobre a minha pessoa do que sobre o outro. Então, eu sempre digo que a gente se relaciona para quê? A gente se relaciona para evoluir. Na sistêmica, a gente vai falar do amor, né? O amor, a gente está falando de relacionamento de casal. Isso, com certeza. Na sistêmica, nós falamos que o amor é muito mais um laço de pertencimento, mas na verdade, assim, a pessoa certa, ela vai chegar para que, através dela, eu consiga curar as minhas dores. Então, nós viemos de sistemas familiares, né? Eu venho aqui, o meu marido vem, né? Trago a minha bagagem, ele traz a bagagem dele. E aí nós, então, vamos nos unir. Tem coisas da família do meu marido que estão em ressonância com aquilo que eu preciso curar na minha família. E tem coisas na minha família, na minha bagagem, que estão em ressonância com o sistema dele que ele vai precisar curar nele. Então, a gente se encontra, se une, para que a gente consiga olhar para esse macro, para esse maior que tem diante disso que a gente fala que é o amor, né? Então, nós dizemos na sistêmica que antes do amor tem que ter ordem. Só o amor não dá conta. Então, as coisas precisam estar no seu lugar. As coisas precisam estar em ordem para que, então, a gente se olhe como dois adultos e não como duas crianças. Porque nenhum conflito no relacionamento de casal começa no casal, começa na minha família de origem. É lá na minha relação com o meu papai e com a minha mamãe. Como assim? Poderia explicar melhor essa parte? Então, eu vou me unir com outra pessoa. E aí eu começo a interagir com ela. E eu começo a exigir dela coisas que ela não consegue me dar. Muito provavelmente as exigências que eu estou fazendo para o meu parceiro são exigências que eu ainda estou tendo lá na minha relação com os meus pais. Como se eu ainda criança estou exigindo do meu pai e da minha mãe. Só que o meu parceiro, ele não tem para dar para mim. Porque quando a gente se une para a gente se relacionar, não existe aquela história da metade da laranja, da tampa da panela. Agora eu achei quem me completa. Não. Eu tenho que ir completo de casa. E aí, então, eu entro numa relação para trocar, para fazer trocas em equilíbrio. Não adianta eu esperar que o outro me supra, tampe uma lacuna, não vai funcionar. Porque o que vai acontecer ali? Vai ser vai fazer a mais, um vai fazer mais que o outro. Às vezes eu vou ficar numa postura de filho e o outro numa postura de pai, e eu só de braços cruzados esperando que ele me dê aquilo que eu estou esperando, e ele vai fazendo. O que vai acontecer com essa relação? Ela não se sustenta. Ela não vai dar conta. Porque está em desordem. Porque a relação de casal é como se fosse uma dança. E nessa dança tem ritmo e geralmente o homem que conduz. Tu vai pensar quem conduz a dança? É o homem. Homem. Só que muitas mulheres querem conduzir a dança. Porque já vem de um feminino doloroso lá de trás, de histórias que essas mulheres precisaram ser muito fortes. Elas acabaram. Então, mulheres muito fortes vão atrair homens meninos. Sim. Né? Elas vão atrair o masculino mais fraco. E para consertar isso, dá trabalho, mas é possível. Como é que a gente começa a consertar? Eu começando a entender, olhando para as histórias das mulheres da minha família, como elas eram. E mulheres nessa postura salvadora também. Então, muitas vezes elas entram em relações onde elas chegam como se fosse uma Mulher Maravilha, com a capa da super mulher. Né? Ou mulheres muito grandes, mulheres muito fortes. E o que acontece?
dois machos numa relação, não vai dar certo. Então, se ela tá numa postura muito masculina, muito dominadora, esse homem tende a ter o masculino dele cada vez mais rebaixado, cada vez mais rebaixado, cada vez mais rebaixado. Então, se eu identifico aqui, eu abro espaço para ele vir e eu também venho para cá. E aí a gente então pode caminhar juntos, seguindo na mesma direção, caminhando lado a lado, porque a dança funciona lado a lado, olhando na mesma direção. Só que muitas vezes eu vou para a relação ainda carregando as dores da minha família de origem. Às vezes eu ainda não me sinto desvinculado do meu pai e da minha mãe. Eu ainda estou carregando coisas de lá. Ou, mesmo eu estando casado, agora eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer esse questionamento para quem está em casa. Muitas vezes, um casal vive juntos e eu adoro fazer essa pergunta. Eu pergunto assim, o que vocês são? E a pessoa diz para mim, nós somos um casal. O que vocês formam? Ah, não sei, marido e mulher. E eu pergunto mais uma vez, o que vocês formam? Não sei. Vocês formam uma família. Mas a maioria dos casais, que por não terem filhos, não se reconhecem como sendo família. Mas ali eles já são uma família. Porque a sensação que a maioria tem é que, se eu não tenho filhos, eu não sou família, eu ainda estou vinculado lá na minha família de origem. Eu não consigo reconhecer que essa família aqui é a família que eu constituí. Mesmo tendo só sendo o marido e a mulher. É a família que eu constituí. E a família que eu constituo, para eu olhar para isso aqui, eu preciso me despedir da minha de origem. Eu me despeço dela com muita gratidão, dizendo muito obrigada. Mas agora eu preciso seguir a minha vida. Foi muito bom até aqui, mas eu preciso seguir. Então, esse meu olhar, ele vai ter que ser para a esposa, para o esposo, né? E isso eu já falei até em outras participações, em outros podcasts, que a primeira vez que eu fui olhar para como é que estava o meu casamento, eu estava colocando primeiro o meu pai e a minha mãe para depois meu marido. E aí, como é que o casamento se sustenta? Não se sustenta. Mas assim, uma pessoa que está indisponível para o relacionamento, que ela não está disponível, vai também atrair uma pessoa que também está indisponível. Os dois geralmente têm dores ainda para resolver, questões nas suas famílias para resolverem. Perfeito, isso daí é muito legal. Tu vai falando assim, eu vou pescando coisas assim na minha vida, passa um filme na relação de outras pessoas também, e aí eu tô cheio de dúvida aqui. Vamos perguntar. Cheio de dúvida. Uhum. Tá, ok. E tu falou da energia masculina, energia feminina, isso daí eu entendo, acho bem legal. O pessoal também entende um pouco, depois a gente pode tocar nesse assunto. Que todos nós temos, né? As duas energias. Com certeza, sim. Mas eu quero saber da parte do filho antes do marido ou antes da esposa, que isso na internet, por incrível que pareça, é 880. Não existe um equilíbrio, que é bem difícil equilibrar as coisas, né, nessa nossa vida. Mas o que tu vê? Com certeza eu acredito que já saiba a resposta. Sim. Mas como é que tu pode mostrar para uma mãe, que normalmente eu acredito, posso estar errado, tá? Que as mães colocam muito mais o filho lá em cima do que o marido. Então, como é que tu poderia explicar para essa mãe que, poxa, talvez você possa olhar o teu marido da mesma forma que tu olha pro teu filho, ou o teu marido depois do teu filho. Eu já dei um exemplo, depois tu pode continuar. Sim. Eu não sei se talvez tu possa me corrigir, mas eu acredito assim. Ok, um dia o teu filho tá lá em cima. Tudo bem. Depois, mais um dia o teu filho tá lá em cima. Tudo bem. Mais outro dia o teu marido tá lá em cima. Tudo bem. Então, é aqui, 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 aqui. Ou aqui e aqui, aqui e aqui. Então, assim, eu acredito que nessa parte pode haver um equilíbrio. Poxa, talvez um dia que teu filho esteja precisando mais, teu filho no topo. Talvez quando ele estiver doente, teu filho no topo. Talvez quando teu marido estiver muito mal, teu marido no topo. Como é que tu vê essa relação? Vamos lá, vou trazer a base sistêmica. Porque tu tá falando da segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. São quantas leis para eu gravar aqui? Vamos lá. Pessoal que tá em casa, são 3 leis sistêmicas, tá? Que regem a inteligência sistêmica. Eu sou suspeita a falar porque eu acredito que isso deveria ser algo ensinado na escola, já nas séries iniciais. Porque se nós se a gente vem de uma base bem construída, entendendo as leis, sabendo do meu lugar dentro da família, isso vai facilitar muito quando nós nos tornamos adultos. Então, a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento.
A lei do pertencimento diz que tudo e todos pertencem, tudo e todos fazem parte. Então, Ângelo, nada fica de fora quando a gente fala da lei do pertencimento, tá? Nada nem ninguém. Aquele fato doloroso, aquele assassinato, aquela morte trágica tem vínculo com a minha família, né? Se aconteceu algo trágico, alguém matou alguém da minha família ou aquela pessoa que foi a vítima pertence. Que a gente fala de vínculos sanguíneos e vínculos não sanguíneos, tá? Então, os vínculos sanguíneos são todos os que têm esse vínculo de sangue, mas os vínculos que não são de sangue pode ser uma pessoa que causou mal à minha família, ela tem um vínculo, ela pertence, ela não pode ficar de fora, tá? Não significa que eu preciso conviver com essa pessoa, eu não tenho que conviver com ela, mas eu tenho que dar um lugar a ela, tá? Porque ela não chegou até ali por acaso. Depois, um médico que salvou a vida de uma pessoa muito importante, de uma pessoa da minha família, ele faz parte, ele tem um lugar. Pessoas que doaram órgãos fazem parte, tem um lugar no sistema. Também precisamos colocar isso, assim, gente, em entendimento que eu já atendi muitas questões de quem faz inseminação, que tem os embriões que precisam ser descartados. Os embriões são considerados filhos na sistêmica. Nossa. Houve o encontro do material genético masculino e feminino, houve o embrião, é considerado, tem um lugar dentro da família, tá? Então, são esses vínculos de pertencimento. Então, tudo e todos fazem parte e pertencem. Essa é a primeira lei. A segunda lei, para quem está em casa, é a lei da hierarquia. Então, como é que funciona? Eu estou aqui. Quando eu olho para o meu pai está onde? Acima de mim, ao meu lado, meus pais, né? Ou abaixo. Os meus pais sempre acima de mim. Sim. Eles são os grandes, eles dão conta, eles conseguem. Os nossos pais não precisam da gente para nada. Tu vai dizer, mas como assim, Nayara? Eles não precisaram da gente para nascer. Eles não precisaram da gente para escolher o parceiro ou a parceira para eles se relacionarem. Eles não precisam da gente para nada. É nós que vamos lá e queremos ocupar um lugar de salvá-los, né? De proporcionar algo maior para eles. Não significa que eu não posso fazer isso. Eu posso fazer desde que eu permaneça no meu lugar de pequeno, de filho. É postura interna. É de eu dizer assim, ó, agora como filho, eu posso fazer isso aqui. Mas não fazer no sentido de me colocar como salvador, de me colocar nesse lugar como eles precisam de mim, não é nesse lugar. Porque nesse lugar aí, aquela ajuda que tu vai dar, ou aquilo que tu vai presentear, perde força, tá? Depois, eu estou aqui, o meu filho está acima de mim, ao meu lado ou abaixo? Os filhos sempre abaixo. Porque a relação de casal, ela tem prioridade. Primeiro vem o casal, depois os filhos. Concordo plenamente. Mas, e se existe... Vamos voltando lá para minha pergunta, que eu te cortei, só para dizer que eu concordo. Vamos retomar. Assim, e quando a mulher tá ali nessa parte de... Poxa, é meu marido primeiro. Como é que a gente pode resolver isso? Opa, desculpa, meu filho primeiro. É o meu filho primeiro. Como é que a gente pode resolver isso, Depende da necessidade. Então, como adulta, eu e meu marido, né? Como adultos, eu e meu marido, se ele tem problema para resolver, um filho tem algo para resolver, nós dois juntos, nós dois aqui lado a lado, porque o casal anda do lado um do outro, vamos olhar para isso aqui. Uhum. Então, vou trazer exemplos meus. Às vezes, a minha pequena quer cantar de galo lá em casa. Eu digo para ela assim, eps, tu chegou aqui depois. Tu veio bem depois. Papai e a mamãe aqui. Você veio depois, meu bem. Não significa que eu não amo você. Significa que você precisa ir para o seu lugar e entender que aqui você é pequena. Boa. Você só é pequena. E tá tudo certo. Dá muita bagunça nos relacionamentos de casal, gente, quando há uma espécie de competição que a gente já vê entre mãe e filha, competindo o amor deste homem, no caso, que é o pai da filha e o marido da mulher. Então, por quê? Porque esta mãe está num lugar se colocando como filha nessa relação e compete com a filha dela. Então, ela vê a filha como se fosse irmã.
querendo competir o amor deste homem. Então, esta mulher está fora do lugar dela. Ela não está se vendo como grande junto com este homem. Ela se vê igual à filha, competindo com o amor deste homem que ela enxerga como pai. Isso pode acontecer ao contrário também? Pode acontecer, sim. Do pai com a filha, do pai com o filho, competindo o amor desta mulher. Uhum. Eu gosto sempre de tentar resolver. Como é que a Sim. gente consegue resolver isso? Primeiro, entendendo. Se alguém chega e diz assim, Nayara, eu tenho um conflito com a minha filha, tenho um conflito com... Então, vamos entender onde é que tu tá, porque tá bagunçada a ordem. Lembra da ordem? Uhum. Que primeiro tem a ordem para depois o amor? Sim. Então, o amor só flui como se fosse um rio se as coisas estão em ordem. Só que muitas vezes eu tô lá competindo com a minha filha, por exemplo, o amor deste homem, porque eu projeto nele, vamos dizer assim, posso projetar meu pai nesse lugar, né? Então, às vezes, aquilo que o meu pai foi ausente, o meu pai morreu cedo, o meu pai separou da minha mãe, então a tendência é eu ir para essa relação no lugar de filha deste homem. E aí, quando nasce a criança, eu vou competir o amor deste homem neste lugar, competindo com a minha filha. E aí, é muito pesado. Eu imagino. E o conflito vem. Vem, provavelmente. Eu quero falar sobre um conflito também, ainda na questão do relacionamento, mas eu queria também saber da terceira lei. Que a gente falou da primeira, da segunda, qual é a terceira lei? Primeira lei, pertencimento. Segunda, hierarquia. Então, eu sou pequena diante dos meus pais, eu sou grande diante dos meus filhos e equivalente diante dos meus irmãos e equivalente diante do meu esposo, da minha esposa, tá? Se equivale. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio é a terceira lei. E a terceira lei é que vai dar o tom das relações no sentido de equilibrar as trocas. Então, um filho, ele não consegue equilibrar troca com os pais. É o único lugar que a gente não equilibra troca. Não tem equilíbrio de troca. Por quê? Porque os pais é que dão para os filhos. E os filhos tomam o que os pais dão para eles. Me explica direito isso daí. Os pais me dão, eu tomo dos meus pais tudo que vem. Tudo de bom e tudo que foi difícil. Eu tomo tudo isso e vou para a vida. Não existe, como eu sou pequena, que eu vim depois, eu não consigo dar para os meus pais. Vamos pensar simbolicamente. Vamos pensar que nós somos filhos e nós somos o galho de uma árvore. De onde vem o nutriente do galho? Da raiz. Quem são nossas raízes? Nossos pais. O que aconteceria se o galho resolvesse entregar nutrientes para a raiz? O galho vai secar. Verdade. É o que acontece com os filhos que querem salvar os pais. O galho seca. Eu seco. Eu não tenho força. Eu não vou para a vida. Eu não consigo. Porque meu olhar é só para eles. E muitas vezes eu posso querer dar para eles, porque pode ser que na história o meu avô faltou cedo e o meu pai precisou ocupar esse lugar. E hoje eu quero ser o pai para o meu pai. Né? Ou a minha avó faltou cedo e hoje eu quero dar para ela aquilo que ela não teve. Então, você está vendo que tudo é movido pelo amor? Só porque é um amor infantil. É um amor da criança que quer salvar. Porque a criança, gente, ela ama até as últimas consequências. E muitas vezes a gente pode estar com 70 anos ainda numa postura infantil. Nesse lugar de querer salvar, de querer dar. Ou às vezes eu também posso querer fazer muito pelo outro, muito, 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 muito. Porque eu senti talvez que faltou do meu pai ou da minha mãe. E aí eu faço muito para ser amado, a qualquer custo, a qualquer preço. O Salvador também nasce nesse lugar, tá? Então eu faço muito, eu desequilibro a troca. Eu me rastejo, é como se eu estendo o tapete para o povo passar e eu fico ali fazendo muito, muito. Eu estou desequilibrando. Desequilibra a troca. Nossa, mas é um emaranhado de informações que é muito difícil eu conseguir lidar com isso sozinho. É muito difícil. Aí entra a questão da terapia com a constelação familiar. Tu poderia me explicar
Poxa, eu ia cortar um pedaço, mas depois a gente vai voltar pra cá. Mas por que voltar? Tu que sabe. Depois a gente vai falar então sobre globalizar inteiro. Globalizar inteiro é ótimo, né, essa frase. A gente vai explicar direitinho o que é então a constelação familiar logo após dessa minha pergunta. Tá, Pode ser? vamos lá, pode? Que eu ainda tô na parte do relacionamento, que eu gosto muito dessa parte de Também relacionamento. gosto de falar. Eu adoro. E vai ser um dos temas que eu vou falar em um evento agora, dia 7 de junho. E a gente vai falar desse evento também, porque eu tô louco pra saber. Então, tu falou na parte ali dos relacionamentos que a mulher acaba procurando o pai nessa relação. Por que ela acaba procurando o pai? E outra coisa, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer errado pra algumas pessoas, ok? Vamos lá. Mas, se um homem sabe disso, da relação que a mulher que ele quer ficar tem com o pai, ele consegue jogar um jogo e fazer com que ela se apaixone por ele. Essa é a minha ideia. Sim, porque assim, ó, eu vou te dar o exemplo. Vamos lá. Uma mulher que tem um pai ausente, ela vai procurar alguém que é ausente, que não vai estar ali na relação toda hora. Então, se eu sou um cara que vai ali e se relaciona com ela, mas depois some um pouco, e depois volta, depois some um pouco, e fica fazendo esse jogo de puxa e empurra, talvez, isso daqui não é uma certeza que eu tô falando. Sim. Mas é um jogo que pode ser jogado. Existe essa possibilidade? Existe, mas a tendência é, se faltou do meu pai, eu vou querer, eu me vi como vítima, a tendência é eu achar um salvador. Aquele menino maravilhoso que vai me dar de tudo. Sério? É sério. Eu vejo ao contrário, eu vejo que ela vai procurar um cara... Tem de tudo, tá? Mas geralmente assim, ó, se eu fui a coitadinha, eu vou achar um cara que abraça tudo pra dar, pra suprir. Mas aí não é saudável, porque ele dá pra suprir pra esta mulher pra que ela não o abandone. Ah, tá, entendi. Daí é um jogo de dependência emocional que a gente fala. Então ele vai fazer muito, vai fazer muito pra que ela... E ela vai gostar desse lugar também. Pode acontecer de tudo. Mas aí, assim, não existe uma receita pronta. Porque a gente vai olhar para as histórias dos antepassados, a gente vai olhar para a gestação, para a forma como você nasceu, como você chegou ao mundo, e também até a primeira infância, até 7 anos ali, né? As histórias, o que tem ali. E também como era a relação dos meus pais. Eu posso me espelhar nisso, né? E posso ir buscar algo muito parecido, mas eu também posso buscar algo muito diferente. Entendi. Não existe, não é uma receita pronta. Uhum. Cada dinâmica é única. Eu só digo assim, a gente só diz que não adianta, às vezes, tu tá numa relação difícil, e se você não se cura, você não olha para suas questões e você separa. A tendência é eu buscar o mesmo padrão de relacionamento. Vamos falar sobre isso, então? Claro. Por que novamente, é quase a pergunta parecida, só que tu respondeu com o olhar da família, né? Isso. Por que às vezes a gente acaba repetindo o padrão de relacionamento? Pô, não deu certo o primeiro relacionamento. Eu acabo encontrando outro relacionamento parecidíssimo Exato. com outro. Por que isso acontece? Porque o problema não tá no outro. O problema está em mim. Mas como é que a gente consegue corrigir isso, então? Aí entra o processo do desenvolvimento da inteligência sistêmica, né? Que entra dentro da terapia sistêmica ou da constelação. Mas a gente tem que entender que não adianta eu querer mudar o outro ou trocar esse por aquele ali enquanto eu não trabalhar as minhas questões. Então não é todo mundo é igual. Sou eu que tenho que trabalhar isso em mim. Então aquela parte de, poxa, toda mulher é igual, todo homem é igual. Na verdade não é. Então sou eu que tenho que me preparar. Eu que estou buscando aquele padrão para que eu cure algo em mim. Enquanto não for curado, o padrão vai repetir. Vai mudar o padrão quando eu entender para quê. Sempre eu pergunto, para quê? Para que eu estou buscando esse tipo de relação? O que eu estou ganhando aqui? Como é que eu fico aqui? Com quem eu me pareço quando eu me relaciono com homens desse tipo aqui? São perguntas que a gente vai se fazer. Eu entendi, e eu sempre digo, Nayara, eu atendo muitos casais, estou pensando em separar, tu faz terapia de casal? Faço. E cada um no seu momento, cada um, né, olhando para suas questões, para aquela bagagem que cada um traz para essa relação. E aí eu sempre digo, independente se vocês ficarem ou se despedirem um do outro respeitosamente, tudo isso que vocês estão levando
vai melhorar, inclusive, a partir desse ponto para frente. Entende? Ou você pode construir uma nova relação a partir de todo esse entendimento, dessa inteligência, ou você se despede do outro e diz assim, muito obrigada, com muita honra, né? Sou muito grato pelo que nós construímos aqui, muito obrigada pelo que você permitiu que eu enxergasse até aqui sobre mim. Agora você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E então eu me coloco numa nova postura, de um novo posicionamento e abrindo possibilidade para que o outro, então, chegue até mim. Esse novo, né? Esse novo chegue até mim. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi de fato, tá? E eu vou dar um exemplo da minha vida. Isso. Ok? Que eu gosto de exemplificar com a minha vida, até porque eu sou o host do podcast, né? Então, fica legal. Assim, eu eu tive muitos problemas com relacionamentos. Eu fiquei muito no polo feminino, né? Na energia feminina, em alguns momentos da minha vida. Hoje eu identifico que eu estava errado naquele momento e que eu não deveria ter feito isso. Ou deveria para aprender. Não sei. Ou eu poderia ter passado isso sem precisar aprender. Vamos ver. Então, ok. Eu tive relacionamentos. Pensa nesse relacionamento número 1. Eu tive vários problemas nele. Terminamos de uma forma muito ruim. Aí depois eu tive outro relacionamento que também foi ruim. A gente terminou de forma ruim. Aí depois esse daqui... Tá, ok. Foi um relacionamento melhor. Eu colhei algumas coisas da minha vida. E a gente terminou ok. Cada um por um lado. Sem brigar, sem nada. E aí eu tive outro relacionamento que foi melhor. E a gente saiu sem brigar. E agora eu encontrei a mulher da minha vida, tenho um filho e tudo mais. Então, eu tirei outros relacionamentos, né? Mas só pra tu entender o que eu tô falando aqui. Aqui dentro desse relacionamento eu me curei. Então, eu só consegui me curar dentro desse relacionamento porque eu fui deixando de lado esses momentos ruins e pedindo desculpa, ou pelo menos melhorando o término do relacionamento, me curando dentro desses relacionamentos, e por isso que esse daqui deu certo. Então, dentro de um relacionamento onde que tá muito difícil pra mim, é onde que eu tenho que me curar para que o próximo, ou esse daqui, seja o bom. Isso aí. Mas também ali, a cada término, também foi nascendo um novo homem, né? Foi, com certeza. Claro, Demais. é isso que faz. Mas eu preciso estar atento às mudanças, porque não adianta nada, eu acredito, né? Que não adianta nada eu terminar um relacionamento e viver minha vida por si só. Por exemplo, não olhar para aquele relacionamento e ver o porquê que deu errado. Eu, nesse meu novo relacionamento, eu acredito fielmente que a gente só está dando muito certo porque eu olhei para aqueles relacionamentos passados e eu falei, eu não quero errar dessa forma e eu não vou deixar minha esposa errar dessa forma também. Eu vou falar o que eu não gosto, o que eu gosto. Comunicação. Ouvir ela também. Comunicação, diálogo é a melhor coisa do mundo. E ouvir ela, perguntar o que tu não gosta, o que tu não quer que eu fale, o que tu não quer que eu descreva de algum momento da minha vida. Tudo é diálogo. Então, eu olhei para esse relacionamento, eu não quero errar nada que eu já errei nesse relacionamento e não quero que nada que as pessoas erraram comigo, a minha nova esposa erre comigo. E outra coisa que tu falou, só mais um parênteses, essa parte de olhar um relacionamento como família. Eu já olhava a gente como família desde o comecinho. Muito louco. Nesse último? Nesse último. E o único, tá? Espero que seja o último para sempre. Enfim, então é isso. Muda, né? Muda completamente. Incorpora, assim, tu te sente mais forte. Não parece algo fraco. Isso. Não parece só duas pessoas. Exato. Quando tu olha pra dentro desse teu relacionamento, tu fala, não, a gente é uma família. Nós somos uma família. A gente tá aqui juntos, poxa, sozinhos, ok? Com gatinhos e tudo mais, tu pode chamar eles de filhos ou não, isso vai depender muito da tua questão de criação ou consciência, mas olhar pra essas duas pessoas e falar, poxa, a gente é família. Nós somos família. A gente tá junto. Eu não quero terminar esse relacionamento e dizer, não, eu terminei com uma garota. Eu não quero nem terminar, entendeu? Eu quero estar junto com aquela minha esposa e viver pelo resto da minha vida que eu tiver aqui na Terra. Isso aí. Então, eu olho pra essa questão de ver um relacionamento como essa questão mesmo. É uma família. Mas, vamos lá. Para um relacionamento que tá meio quebrado, meio complicado ali de lidar, seja lá por qualquer motivo, e as pessoas elas querem melhorar essa questão na família delas. Dessas duas pessoas. Como é que elas podem resolver? Eu sei que eu não tô te dando um problema aqui, né? Dessas pessoas. Não. Mas o que essa terapia, né, da constelação familiar pode ajudar um relacionamento que tá indo por água abaixo? Tu tem algum relato, alguma coisa que tu poderia explicar pra gente?
Muita gente, né, eu atendo assim, mas primeira coisa, os dois precisam querer. Ah, com certeza. O barco tem que ser remado pelos dois. Uhum. Não adianta um querer salvar e o outro estar lá só sentado lá no barco enquanto o outro está remando. Não vai dar certo. A primeira coisa que eu digo é conhecer a sua história. Cada um vem no seu momento, né, olhando para o essencial, para aquilo ali. Às vezes dependendo, porque a gente fala dos emaranhamentos sistêmicos, que são essas dores que a gente está carregando, esses pontos cegos que muitas vezes a gente está caminhando ao redor, né? A gente anda em círculos, fica andando em círculos, parece que eu não tenho força. O que eu estou olhando? Por que eu estou aqui paralisado? O que eu estou esperando muitas vezes? Às vezes eu posso estar ali esperando dele, ou ele está esperando dela alguma coisa que ela não tem para dar. Primeira coisa que tem que entender é: o outro não tem para me dar, ele tem para trocar comigo. Primeira coisa. Enquanto eu estiver projetando, esperando que o outro me dê, já queimou na largada. Primeiro princípio, né? Como é que a gente vai medir um bom relacionamento? Como a gente falou, comunicação. E essa comunicação sistêmica, ela é incrível, assim, ó, ela é aquilo que eu vou levar para o evento, dia 7 de junho, né? E o princípio fundamental que eu diria é: quando eu conheço esses princípios sistêmicos dessas leis, eu começo a entender, eu começo a me observar, ver como é que eu me porto, como é que eu me coloco, como é que é a minha postura dentro dessa relação. E aí eu já começo a mapear, e aí começa a relação a ficar mais fácil. Mas os dois, de novo eu digo, precisam querer, né? Uma relação, os dois permanecem numa relação muitas vezes, mesmo sendo uma relação difícil, dolorosa e falida, porque um está servindo o outro para alguma coisa. Ou por causa do filho também? Também. Mas eu sempre digo que manter um casamento por causa de filhos é muito delicado. Porque eu não gostaria de ser o filho. Lá, quando adulto, eu não gostaria de ser o filho que a minha mãe disse assim: eu só fiquei com ele por causa de ti. Eu não gostaria. Isso é muito pesado para uma criança. Muito pesado. Né? Então, às vezes, é melhor abrir mão, cada um viver a sua vida. Né? Mas eu sempre digo que a separação é o último patamar. O último do último do último. Porque eu acredito muito na salvação de uma relação. Desde que os dois queiram, né? Então, a comunicação é fundamental. A parte da sexualidade é fundamental. É o que dá o tom, né? Porque sem contato, sem intimidade, vai por água abaixo. E cada um tem que olhar para as suas questões e para depois os dois se olharem, então, passarem a não mais se olharem como duas crianças, mas então se portarem e se olharem então como dois adultos maduros e que estão dispostos a encontrarem soluções para fazer dar certo. Porque essa é a grande sacada. É todos os dias eu acordar e dizer: hoje eu escolho mais uma vez fazer dar certo. É escolha. Eu escolho fazer dar certo. Não tem o homem ideal, a mulher ideal, não existe isso. Se os dois estão no mesmo objetivo, querendo a mesma coisa, vai funcionar, vai dar certo. Vocês vão encontrar saídas, né? A gente vai achar uma saída aqui. Sim, só se a pessoa querer realmente, né? Mas Como tem que ser falou. muito maduro, né? Tem, com certeza. E se perceber ali os dois que não tá dando certo, ok, cada um pro lado de uma forma respeitosa, Isso. né? Esse seria o ideal, mas claro, seria muito importante tentar fazer dar certo, se os dois quererem. Isso. Mas isso... E eu digo sempre que as despedidas, né, caso o casal não permaneça junto, essa despedida ela precisa ser respeitosa e tem que ser dado um lugar para esta pessoa que esteve até então, para que o outro possa chegar de uma forma leve. Então, no relacionamento de casal, cada casamento que a pessoa tem, ela deixa um pouquinho de si nessas relações. Então, ela vai com um pouquinho menos para a próxima, entende? Porque um pouco meu ficou na relação anterior, agora eu vou com um pouquinho menos. E aquela pessoa que chega para se relacionar comigo, ela também tem que saber. Muitas vezes ela nunca se casou com ninguém,
Então ela vem com o todo, né? Vem transbordando. E o outro vem com um pouquinho menos para dar. Ela tem que saber. Mas é possível isso aqui dar certo. É possível essa dança fluir muito bem. Né? Legal que tu falou essa parte de dar lugar às pessoas que tu já teve um relacionamento. Primeiro casamento, o meu primeiro marido. Não, porque não tem ex-marido. Porque se eu disser assim, e o meu ex-marido, eu estou fazendo o que eu estou? Excluindo. E toda exclusão prende. Cada vez que eu quero excluir algo ou alguém, eu fico preso ali. Então nós dizemos que a exclusão prende e a inclusão libera. Tá, perfeito. Então, tu falou que não tem essa de ex-marido e tudo mais, ok. Mas vamos colocar no senso comum novamente, tá? Como é que eu consigo me libertar, então, de um ex-relacionamento? Eu não me liberto. Eu dou um lugar, eu incluo. E como é que eu faço isso? Fazendo um movimento na alma, né? Pode fechar os olhos assim, eu dou o teu lugar na minha vida, você foi meu primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, não sei, né? Na colocação ali, que tem a ordem, o princípio da ordem, né? Pertencimento e hierarquia, que é a ordem, quem veio primeiro, né? Tem o lugar, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Assim, dentro das empresas também é a mesma coisa. Os funcionários que chegam depois, né? Eles também têm que saber o seu lugar. Então, por exemplo, eu vou me unir com o meu terceiro marido, por exemplo. O terceiro marido tem que saber que antes de mim vieram 2 e que o meu lugar é o número 3. Não adianta eu querer ocupar o lugar lá do primeiro, porque não vai dar certo. A relação aqui vai perder força. Nossa, então tu tá me dizendo então que você, vamos supor, né? Você Sim. falaria isso pro teu marido, mas ele tem que ter a capacidade De dar conta, de suportar. De dar conta, mas também de entender, porque assim, eu não sei se eu levaria isso tão bem se a minha esposa chegasse e falasse dessa forma pra mim. Eu teria que ter uma maturidade, então não é todo mundo que pode receber essa informação. Não, ela pode receber, não sei se ela vai suportar. Pois é, exatamente. Então, mas aí, como é que pode lidar com isso, se a pessoa não receber de uma maneira boa? Mas a pessoa... Então, assim, a relação vai se enfraquecendo. Vai. A semana passada eu estava atendendo um casal, atendi ela, depois atendi ele na semana passada. E aí ele disse assim... É porque eu tive um casamento anterior. Eu disse, mas em nenhum momento ela falou pra mim aqui que tu tinha tido uma primeira esposa. Ele disse, ela não falou? Eu disse, não. Nossa, ela morre de raiva e de ciúme daquela minha primeira esposa. E daí eu disse... E tu consegue dar um lugar para a tua primeira esposa de primeira e dar um lugar para essa atual de esposa de número 2? Ele levou até um choque. Ele disse, nunca eu tinha pensado nisso. Eu disse, é o primeiro princípio para as coisas começarem a funcionar no casamento de vocês. Dar um lugar. Se eu não dou um lugar dentro do coração, como é que vai ficar? Tá bagunçado. É o mesmo princípio do filho. O filho que está ocupando um lugar que não é seu, quando um aborto não é considerado. Quando os filhos fora do casamento não são considerados, eles precisam ser considerados. Porque tudo e todos têm o seu lugar. E o lugar é insubstituível. Então não tem negócio de substituir. Eu tive o primeiro casamento, foi assim, assim, assado. Esse é o primeiro, ok. Agora tem o casamento, esse aqui é assim, assim, assado, com a fulaninha de tal. Esse é o casamento número 2. Entendi. Mas assim, ó, tu fala que é pra eu falar internamente pra mim, eu estou nesse lugar, ou você Me imagino, me vejo. Mas assim, eu tenho que, novamente, eu ainda não entendi essa parte, eu queria que tu me explicasse de verdade. Eu preciso ficar repetindo isso pra que eu me cure, ou só internalizar na minha mente? Não, só eu me ver naquele lugar ali. Isso já vai me dar um alívio. Ou pelo menos eu vou conseguir me relacionar com as pessoas um pouquinho melhor. Exato. É só eu fechar os meus olhos e imaginar minha primeira esposa, eu fazendo uma despedida com ela, muito obrigada, você foi minha primeira esposa. Né? Esse lugar que tu ocupou na minha vida é insubstituível. Eu fico com os meus 50% de responsabilidade em tudo que houve e deixo você com a sua parcela de 50% também. Né? Eu fico em paz com o que aconteceu aqui, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E agora, então, eu posso olhar então para minha atual esposa, que é a número 2. E dizer para ela, não preciso dizer para ela, mas eu digo internamente, que bom que você veio. Foi graças à primeira que hoje você está aqui. Entendi. O porquê que eu digo isso, né? Porque muitas pessoas, e eu me incluí nisso antigamente, que às vezes a gente olha
fala, poxa, tem que ficar falando alguma coisa pra gente, isso é besteira. Mas o poder das palavras Também. e o poder da intenção de que tu leva pro teu inconsciente, pro teu consciente, a forma com que tu fala pra si mesmo, é muito importante para que tu libere algumas dores na tua vida. Exato. Então, eu não vejo essa parte de, ter que falar como besteira ou bobiça, como o pessoal fala aqui no Sul. Sim. Eu vejo isso como algo muito importante. A própria psicologia fala sobre Sim. isso, né? Sobre tu dar nomes aos sentimentos ou até mesmo falar pra si As mesmo. emoções. Isso, exatamente. Mas agora eu quero tocar no assunto. Eu sei que tudo isso que a gente falou foi sobre constelação familiar. Mas agora eu gostaria que tu me explicasse de verdade o que engloba a constelação familiar e como é que tu faz essa terapia para as pessoas. Ai, ai, ai. É interessante a tua pergunta. E o mais interessante é ouvir as respostas de quem já passou pela constelação. Sabe o que as pessoas dizem? Vai lá, porque a gente não sabe nem como explicar. Eu imagino que deve ser isso. As pessoas perguntam, como é que foi? Como é que foi? Ah, eu não sei, mas tu vai lá porque é um negócio assim que a gente não sabe, não sei nem como dizer, não sei nem como explicar pra você. Então, no atendimento, a gente começa partindo de um diagnóstico sistêmico, é como se fosse um raio-x, É uma né? conversa, né? É umas 2 horas, tá? Tá, legal, bastante A tempo. gente vasculha tudo, tá? Tudo que a gente puder de informação, a gente vasculha tudo, faz um diagnóstico sistêmico. É como se fosse um raio-x. Ok, eu sei o que tem no raio-x. Por exemplo, tô com meu dedo quebrado. Sei o que tem aqui. E quando o cliente chega lá num atendimento desse, ele vai falar, ele vai trazer o sintoma. Mas o sintoma é só a pontinha do iceberg, né? A gente não vai olhar para a pontinha, a gente vai olhar para o que está embaixo. Ok, a pontinha é essa daqui, a queixa é essa daqui. A queixa é, por exemplo, Nayara, eu descobri que a minha filha, eu acho que pode ser uma menina homossexual. Ok, essa é a queixa, tá lá na ponta. Será que esse é o problema mesmo? Não é esse o problema. O problema tá em quê? Geralmente, vou dar esse exemplo, vou continuar com esse exemplo da menina homossexual. Eu vi isso no teu stories, então eu já ia pedir esse... Então vamos lá. Se Fala a pra menina gente. é homossexual, provavelmente a informação que roda no sistema, o programa de informações que roda no sistema é que os homens são perigosos. Os homens não prestam. É perigoso eu me relacionar com os homens. Então eu me relaciono com uma mulher. E aí a gente vai começar a olhar o que tem de história dos homens no sistema familiar. Às vezes homens muito violentos, às vezes abusadores. Eu não falo só de abuso sexual, tá? Eu falo às vezes abuso de proporcionar para as pessoas assim situações escravizadoras, né? Aquela pessoa, porque um abusador ele está em profunda dor, né? A dor, provavelmente o abusador também já foi abusado. Sim. Né? Então ele já vem em profunda dor e sofrimento e a dor só vai perpetuando, né? Nas gerações. Vai chegando, até que alguém diga assim, não, eu não quero mais saber de homem, porque os homens aqui, causaram um estrago gigantesco na nossa família. Então a tendência desse sistema é alguém está excluindo esses homens. E é interessante porque essa pessoa também vai se colocar no lugar também de ser excluída. Sim. Ela também vai se excluir. Ela carrega a dor daquele excluído. E se fosse um menino também, a mesma coisa, só que mulheres, né? As mulheres eram muito más no meu sistema. Tem mulheres maquiavélicas, mulheres que abandonaram os filhos. Aí cria-se assim um campo de informações, né? Isso não é uma regra, mas pode acontecer também. Ou a minha mãe queria, por exemplo, que eu fosse uma menina, mas a minha mãe queria que eu fosse um menino. Era o sonho da minha família que eu nascesse um menino. E aí eu venho uma menina, porém eu vou me travestir desse menino tão sonhado. Inconscientemente pode acontecer isso. Uhum. Né? Já aconteceu situações de um homossexual que eu atendi, deixa eu lembrar aqui. A avó perdeu uma menina. Uma filha mulher, a avó. Quando ele chegou para atendimento, ele disse assim, o meu sonho é ter uma filha mulher. E aí eu disse assim, para quê? Para tu dar para tua avó a filha dela que ela não teve? Ele disse, eu nunca imaginei isso. Pois é.
Será que o teu desejo de ter uma filha menina é teu mesmo? Ou é pra dar pra tua avó inconscientemente aquela menina que faleceu, que ela perdeu? Entende? Nossa, é bem pesado, né? É pesado, mas é terapia de choque, tá, gente? Não Sim. vem para um atendimento comigo pensando que vai ser passar a mão na cabeça, que não vai. E continuando na parte da terapia, depois de tu conversar com elas, como é que Ver funciona o toda essa diagnóstico, questão? né? Então, a gente tem alguns caminhos. Hoje eu tenho as minhas mentorias. Então, hoje, a maioria dos meus atendimentos são dentro das mentorias. E aí, o que a gente pode fazer? Ok, eu identifico. Identificar não é só o caminho, é o primeiro, é o princípio. Então, agora a gente vai trabalhar em cima disso. Então, tem gente que vem para mentoria de 6 meses ou 1 ano. Eu quero mudar de carreira, eu quero dar um boom no meu negócio, eu estou perdido, não sei o que eu faço, ou quero melhorar a minha relação no meu casamento, com os meus filhos. Cada um vem com a sua demanda pessoal. Então, nós vamos trabalhar em alguns momentos em grupo, mas também com um alinhamento mensal e individual. Entende? Então, dentro das minhas mentorias tem aulas com exercícios, com constelações, com práticas, bastante exercício, porque não é nada engessado assim que a gente trabalha. Mas aí sempre a gente vai alinhando individualmente o objetivo, para que a pessoa então consiga chegar aonde ela quer, né? Nessa jornada sistêmica. Então ali ela vai aprender muita coisa, ela vai começando a incluir tudo aquilo que está fora do lugar, né? Dando um lugar. Depois vamos trabalhar essa parte da criança. Depois nós vamos trabalhar o nosso para quê no mundo. Para que eu estou aqui? Qual é a diferença que eu faço? Porque muitas vezes, vem muita gente que está montando um negócio e quer alavancar, né? Para que eu quero montar um negócio? Para que isso aqui faz sentido na minha vida? Primeiro princípio, com relação ao dinheiro ali. O dinheiro é consequência. Quando eu vou para um negócio olhando para o dinheiro, eu já comecei perdendo. Não posso olhar para o dinheiro. Eu tenho que olhar para a diferença que eu vou fazer na vida do outro. O que isso aqui vai agregar? O que isso aqui vai complementar? Essa é a chave do sucesso. E o dinheiro? Consequência do olhar para quem? O olhar primeiro do empreendedor tem que ser para quem? Tem que ser para o dinheiro? Não, tem que ser para o cliente, para a necessidade do meu cliente. Então, quando eu entendo que eu tenho aquilo que ele precisa, ou que ele busca, quanto mais eu tenho aquilo que ele precisa, que ele está querendo para ajudar ele, mais sucesso eu tenho. E se eu tenho mais sucesso, dinheiro vem como consequência. E isso faz um link com o meu canal, eu acredito, né? Então, talvez eu estava olhando muito mais para o dinheiro do que propriamente para as pessoas, né? Os meus inscritos. Seria isso, então? É uma linha para a gente pesquisar. Sim. E isso a gente consegue identificar numa constelação. E é incrível como a gente começa a posicionar os elementos de uma constelação para quem ainda nunca fez. E a constelação ela pode ser com bonecos, ela pode ser com pessoas, né? Ela pode ser com âncoras, tem várias ferramentas que a gente utiliza para constelar. Mas quando as coisas não estão caminhando como a gente gostaria, por exemplo, nos negócios, muito provavelmente essa pessoa, a gente começa a colocar elementos como daí eu coloco o meu trabalho, o meu conhecimento, o sucesso, o dinheiro, os clientes, o reconhecimento. A maioria se coloca numa constelação olhando para o quê? Ela, na grande maioria das vezes, ela não se coloca olhando para o cliente. Ela se olha para onde, então? Ela olha para o reconhecimento, para aquela tacinha que ela pode levantar e dizer, sou um vitorioso. E o que acontece com essa tacinha da vitória do reconhecimento? Nós, adultos, quando nós estamos numa postura adulta, a gente não precisa de reconhecimento. Quem precisa de reconhecimento é a criança. A criança que quer reconhecimento. Entendi, mas então eu estaria olhando isso com os olhos de criança para o meu trabalho? Então eu deveria olhar mais com o olho de adulto, onde que eu quero o resultado para os meus clientes ou meus Exato. inscritos? O primeiro olhar é o que os meus clientes querem? Qual é a necessidade deles?
Como é que eu posso atender a real necessidade dele? Entendi, eu posso fazer um link com isso, sim, porque eu tive diversos canais, eu acho que eu já tive mais de 20 canais assim, alguns deram certo, e outros vêm dando certo. Todos eles, que agora eu estou me lembrando, todos eles que eu fiz visualização, foi aonde eu ajudei as pessoas, de fato, e não quando eu estava me colocando como o principal produto ali dentro, entende? Exato. Eu estou ali como um instrumento a serviço da vida das pessoas. Sim. É assim que eu tenho que me colocar, né? Por exemplo, o meu slogan por muito tempo era terapia a serviço da vida, né? Então, mas a maioria ainda está buscando reconhecimento, buscando sucesso. Mas sucesso é consequência. Reconhecimento eu nem preciso. Fica de fora. Quem quer reconhecimento? A criança quer. Ai, ganhei elogio, né? Ai, que bonitinho. Ai, tu conseguiu. Ai. Não, isso não é postura de adulto. Então eu deveria olhar muito mais pro que as pessoas querem do que eu gostaria do meu projeto? Isso. E aí, então, Faz tu sentido. pode chegar até lá. Uhum. Aqui. Então, eu posso entregar. Então, eu posso entregar o que de melhor eu tenho para que isso chegue até lá. Até elas. É por isso que só o conhecimento não dá conta, tu entende? Uhum. Eu preciso entender qual é a real necessidade deles. É isso aqui. A gente está esperando que o Ângelo faça isso, isso, isso. Ok, então tá. Então aí eu posso então olhar de uma outra maneira e me posicionar, né? Eu vou me reposicionar aqui de uma outra forma. Que legal, isso tudo que tu tá falando é o que está acontecendo com o meu podcast. Eu encontrei um nicho, digamos assim, onde que as pessoas queriam muito um tipo de conteúdo. E como eu já estava estudando sobre Sim. ele, ficou muito mais gostoso eu apresentar isso para as pessoas. E isso começou a dar muito mais resultado no meu canal. Por incrível que Tá pareça. vendo só? Então, quando eu estava tentando trazer coisas que eu gostava, que eu achava que as pessoas iriam gostar, não estava indo bem. Quando eu Isso. encontrei, veio até mim, Isso. através de uma curiosidade minha, Sim. eu encontrei algo e pensei, vou entregar mais do que isso que as pessoas querem. Aí eu fui fazendo isso, às vezes eu Isso. entregava algo diferente. Claro que eu estou lutando contra um algoritmo do YouTube também, que é uma coisa à parte. Mas isso só me mostra que eu sim deveria olhar para o que as pessoas querem e não para o que eu quero. E às vezes, se o que eu quero é transmitir uma mensagem, nada pode me prender de entregar o que as pessoas querem e ao mesmo tempo entregar minha mensagem. Sim. Né? Sim. Então, é interessante que encontre um equilíbrio naquilo que tu quer entregar e aquilo que as outras pessoas querem. Isso aí. É. Então, o que eu ia te falar é que o cliente a gente às vezes está deixando o dinheiro na mesa, eu digo, né? Porque o cliente está querendo pagar. O cliente está disposto a pagar. Ele paga. Tem clientes assim que a gente prospecta que estão que pagam o que for preciso, assim. Eu quero a solução para o meu problema. Então, quanto dinheiro está sendo deixado na mesa porque a gente não está olhando para o essencial? Nós estamos fugindo do essencial. A gente fala muito disso na constelação, porque a constelação a gente vai no essencial. Tudo que dispersa está fugindo do essencial. Fugiu do essencial, não tem resultado. Né? Como eu te falei, dinheiro é sempre consequência. É o que vem do meu sucesso. Só o conhecimento não vai dar conta, porque eu preciso olhar para as minhas questões internas, porque quem é o maior concorrente? Sou eu mesma, né? Ah, sim, com certeza. Eu sou o meu maior concorrente. Boa. E quantos medos, às vezes, eu tenho, né? De ficar diferente do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Aquilo que a gente começou aqui no podcast falando, né? Empreender é um jogo para gente grande. É um jogo de adultos. Só que tem muitas pessoas que empreendem ainda numa postura de criança. E aí o negócio não ganha força. Então, aquela pessoa que vai empreender querendo provar para os pais ou mostrar para os pais, né, que é muito bom, ou que dá conta, já começou perdendo também. Então, eu preciso tomar os dois dentro de mim, o meu pai e a minha mãe, porque eu sou 50-50, 50% mãe e 50% pai. Então, se eu me sinto completa, inteira de pai e mãe, então agora eu preciso dizer assim para mim, ok, é com esses dois que eu vou e me coloco a serviço da vida das pessoas. Né? E a gente sabe que o dinheiro, até antes de vir para cá, meu marido estava comentando de alguns lugares que vão fechar, porque vem de um dinheiro que não que é uma fonte duvidosa. E nós dizemos na sistêmica que o dinheiro ele tem um faro fino para justiça e injustiça. Então o dinheiro, a fonte de onde o dinheiro vem muitas vezes para te começar um negócio,
se a fonte não é uma fonte segura, não é uma fonte boa desse dinheiro, o negócio está fadado ao fracasso. Como assim? Tipo... Se é um dinheiro vindo de forma ilícita, de lavagem de dinheiro, ou dinheiro que tu ganhou prejudicando alguém, né? Ah, eu ganhei isso daqui, eu coloquei na justiça, eu ganhei isso daqui, agora eu vou montar esse negócio aqui. Ah, entendi. Então, se a pessoa consegue esse dinheiro de uma forma ruim Ilícita. e ela tenta criar algo até que seja bom, Não tem aquilo ali força, não se sustenta. Entendi. A Poxa. fonte do dinheiro é muito importante quando a gente vai começar o empreendimento. E aí eu queria falar sobre os bonequinhos, né? E a gente trouxe eles aqui pra gente poder comentar. E eu queria saber como é que tu usa eles rapidamente, assim, só pra gente entender. Porque muito se fala, né, sobre os bonequinhos, usam algumas pessoas, mas normalmente a gente sempre vê bonequinhos. Por que é usado os bonequinhos e como é que eles são usados no dia a dia? Gente, na constelação a gente pode utilizar qualquer instrumento. Eu posso constelar com moedas, com pedra. Isso pra gente, se é boneco, se é pessoa, se é pedra. Gente, a constelação é muito além dos bonecos, né? Mas assim, trazendo para essa dinâmica dos bonecos. Os bonecos, quando uma pessoa chega até mim, eu entrego para ela uma caixa com os bonecos. E dependendo da queixa que ela vai trazer para mim, eu peço então para ela posicionar, né, aquilo que está relacionado àquela queixa que ela traz para mim. Sim. E naquele posicionamento, a gente já vai mapeando, a gente faz uma leitura do campo. E como é que ela posiciona? A gente fala do campo mórfico, do campo morfogenético. Então, não é à toa que a gente posiciona os bonecos. Então, a gente faz toda uma leitura, se os bonecos estão longe, se estão perto, para onde olha, né? E ali a gente então começa a fazer essa leitura daquilo que está no inconsciente. Como eu estava falando para ti, né, que todos têm um lugar. Olha aqui, eu trouxe para vocês verem aqui, ó. Tá vendo os lugares? Todos têm o seu lugar dentro da família. E quando alguma coisa fica fora do lugar, o sistema então fica bagunçado, ó. Cada um ocupa um lugar. Lá no comecinho a gente falou. Aí tu disse que tem um bebê que não pôde nascer. Isso. Né? Então, vamos dizer assim, ele nem é visto, ele nem é considerado na família. Não. O que aconteceu com o próximo? Ele tá vivo? Tá vivo. Tá vivo, porém, ele também não considera que aquele lá pertence. Então, ele vem e ocupa esse lugar aqui. Aí o segundo também tá vivo. E o segundo que está é o vivo. terceiro, né, no caso. Isso. E aí depois teve dois abortos. Ok. Eu vou botar assim deitadinho. E aí depois veio eu. Vem você. Então, resumindo, você provavelmente está aqui. Porque quando você não olha para aquilo que está faltando, né? Eu ocupo um lugar que não é meu. Sim. E se eu tô no lugar que não é meu, eu fico fora do meu lugar, eu não tenho força para ir para a vida, para atingir os meus objetivos, para conquistar aquilo que eu poderia conquistar de uma forma mais leve. Aqui talvez eu vou precisar fazer um esforço muito grande. Entendi. Muito maior. E se eu estou ocupando o meu lugar de filho número 7, fica mais leve. Entendi. Então eu só tenho força quando eu dou então um lugar para todos os que vieram antes. Cada um ocupa o seu lugar. E assim eu posso olhar para os meus irmãos e dizer: todos vocês fazem parte, eu sou o filho número 7 aqui nessa família, agora eu sigo. Deixo o destino de cada um, né? É o destino de vocês, e eu sigo o meu destino. É muito mais leve. E fica muito mais gostoso também de entender, né, as coisas, né? Eu acho que essa parte do visual é muito importante também na constelação familiar. E, Nayara, assim, ó, sempre quando eu trago algum convidado, eu sempre faço essa pergunta. Vamos lá. Se tu tivesse um megafone para falar para todo mundo do mundo inteiro, para que elas melhorassem a vida, para que elas melhorassem alguma questão da vida dela, seja lá qual for, tá com alguma dificuldade, algum problema, ou até mesmo tu tem uma palavra muito incrível assim que tu sempre gostaria de falar para alguém. E se tu tivesse um megafone para falar para o mundo inteiro, o que tu falaria? Eu acho que eu faria uma pergunta. Você está no seu lugar? Ou eu faria uma pergunta: você está feliz com seus resultados? Com os resultados que você tem na sua vida? Eu faria essa pergunta. E diria: se você não está feliz com seus resultados, você precisa olhar para onde você está paralisado. Onde é que a sua alma está parada? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a alma, a gente diz que a alma está parada, né? Em algum lugar, pode ser numa dor, no sofrimento, na morte de alguém, na morte de um ente querido. Tá em algum lugar. A gente fala às vezes da criança ferida, né? A gente vai fazer uma dinâmica da criança e eu peço às vezes para a pessoa fechar os olhos e volte. Imagina você criança
e traga para você uma cena muito dolorosa, muito triste da sua vida. E aí, às vezes, ela diz assim, por exemplo, parece que eu ainda estou paralisado no dia que minha mãe me deu uma surra e me prendeu no banheiro. Eu tive que dormir naquele banheirinho escuro a noite toda. E muitas vezes nós, adultos, ainda estamos ali, naquela cena, naquele lugar. Então, a constelação, ela faz o quê? Ela te possibilita a trocar esta fotografia, esta imagem mental. Porque cria-se uma imagem mental, né? Muitas vezes é uma imagem real ou às vezes é uma imagem criada. E a constelação possibilita com que a gente, então, olhe para tudo que moveu para que aquilo ali acontecesse. Porque não é uma mãe que também está em profunda dor que, por exemplo, faria algo com o filho nesse sentido, né? Sim, com certeza. Ela também está com a criança dela machucada. Então, a dor já vem lá de trás. Então, muitas vezes, aquilo que aconteceu com a gente com relação aos nossos pais, o que os nossos pais fizeram com a gente, está mostrando para nós que eles também têm feridas. E que as feridas chegaram até nós. E se os nossos pais não foram curados, mas agora nós temos a possibilidade de nos curarmos. Porque agora é um outro tempo, um tempo cheio de informações, né? Um tempo cheio de conhecimento e tem mais. Eu acredito que vem muito mais por aí. A pandemia foi muito difícil para... Claro, a gente nem vai discutir isso, mas ela também trouxe junto dela a facilidade de trazer isso. Porque hoje está no online, hoje as pessoas têm mais acesso, então fez também as pessoas mergulharem no online de uma outra maneira e buscarem mais ajuda. Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa maravilhosa que está aí à disposição. Sim, com certeza. Eu adorei que tu respondeu a minha pergunta com outra pergunta. Foi a primeira pessoa que fez isso. É mesmo? Muito legal, de verdade. Bem bacana. E eu adoro isso porque perguntas movem o mundo. Isso E outra aí. coisa que move o mundo, que muito provavelmente vai mover uma boa parte, é 7 de junho. Junho? Junho, 7 de Que vai ter? junho. 7 de junho eu faço, antes disso, eu faço 2 anos com a minha esposa. Ah, parabéns. Legal, mas pode continuar. Então, dia 7 de junho nós vamos fazer um evento presencial, uma imersão presencial chamada Constellation Experience. O ano passado nós já fizemos este evento, esta imersão, não com a proporção que nós estamos fazendo esse ano. Foi um projeto piloto que nós lançamos na cidade de Jacinto Machado e deu muito certo. E esse ano, então, nós resolvemos abraçar outras frentes, outros temas para trabalharmos nesta imersão. Então, serão 12 horas de imersão profunda. Nós vamos trabalhar vida, negócios e relacionamento de casal. Não é só eu que vai trabalhar nesse dia. Então, sou eu, mais 2 terapeutas sistêmicas, a Karen Darabas e a Liege de Oliveira, e 2 convidados especiais. Vai ser o Ravel Coelho, que eu vou trabalhar com ele o tema relacionamento de casal, e o Hideki Koketsu. É um cara mentor, que ele é mentor empresarial, e nós vamos trabalhar, ele vai trabalhar com aquilo que é visível dentro das empresas, dos negócios, do empreendedorismo, das organizações, e eu vou trazer aquilo que é invisível, aquilo que a gente não vê, das dinâmicas que acontecem dentro dos negócios. Ah, que legal! 12 horas? 12 horas vai ser em um único dia? Das 9 às 9. Ah, que massa! É. Que legal! E, então, assim, os homens são muito bem-vindos nessa jornada. A gente observa que tem uma tendência das mulheres participarem, né? Mas a gente quer muito que os homens venham, porque os homens, a gente sabe que eles sofrem calados, eles sofrem sozinhos. Sim. E eu atendo muitos homens, tá? Pode parecer, assim, interessante, incrível, mas eu atendo muitos homens. A minha linguagem com os homens, eu acho que provavelmente eu tenho uma energia masculina um pouco mais elevada, os homens são mais diretos, e eu também não faço rodeio, meu trabalho é direto, né? Uhum. E também nós estamos abrindo lotes promocionais e especiais com valores especiais para as empresas. Ah, que massa! Porque a gente vai trabalhar liderança sistêmica. Quem é esse líder sistêmico? Que características que ele tem que ter? Né? Essa parte toda que eu comentei contigo ali por alto, que é da sucessão, quem vem antes, quem vem depois, né? Porque muitas vezes uma pessoa está chegando, que vai ocupar um alto cargo dentro de uma empresa, lá no organograma da empresa ela está no topo, só que ela chegou depois. Uhum. Como é que fica essa pessoa? Então, Legal. dentro da sistêmica, quando a gente olha para as organizações, a pessoa que chega depois, e mesmo que ela esteja num cargo lá no topo da hierarquia,
ela precisa considerar todos os que vieram antes dela. Todos, pode ser a pessoa que trabalha lá nos serviços gerais, que já está há mais tempo. Nós dizemos que quem trabalhou, quem esteve com os fundadores, quem está mais tempo dentro das organizações, eles são os detentores da alma do sistema empresarial. Então, eles são fundamentais. E ali, muitas vezes, vem um choque daquilo que já foi construído dentro da empresa, daquilo que já existe com a inovação, porque os dois se precisam, né? O velho precisa daquilo novo, e o novo também tem que ter um olhar de humildade, entender que também, para que o novo entre, também tem que ser dado um lugar para aquilo que já foi construído até então dentro de uma empresa. Então, quando aquilo é jogado de escanteio, quando aquilo que foi construído, por exemplo, aqui tem gente que já está aqui há 20 anos, já tem ideias já que não fazem mais sentido. Tem que tomar muito cuidado com essa postura, porque pode comprometer a inovação dentro do negócio. Dá outro podcast só na questão de empresarial. E eu quero vir aqui para falar disso, porque é maravilhoso. Vai ser legal. E, Nayara, se as pessoas quiserem te conhecer melhor, qual é o teu Instagram? Aonde que as pessoas podem te encontrar? Então, vamos lá. As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, Nayara com Y, Nayara Delavecchia A. Tem um Azinho no final. Vai estar na descrição do vídeo. Mentora sistêmica. Então, hoje eu trabalho mentora de vida, carreira, negócios, relacionamento de casal. E dá de fazer isso tudo online, né? Tudo online, gente. Perfeito. É no conforto, você no conforto da sua casa e eu lá no conforto do meu consultório. Que legal. Nayara, muito obrigado pelo episódio. Foi incrível, de verdade. Me emocionei em várias partes, me vi passando assim um filme sobre a minha vida, e eu adoro quando vem convidados assim que fazem eu olhar pra minha vida. Eu acho isso incrível, de verdade. Fez sentido. Fez sentido, muito sentido. E eu quero agradecer a oportunidade, a Ângelo, a equipe que está aqui nos bastidores também acompanhando. Muito obrigada pela recepção. Eu fiquei encantada com as tuas placas que tu já conquistou aqui. E eu só tinha visto placas dessas só online, e vê-las presencialmente, olha, que coisa maravilhosa. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela iniciativa. Desejo a você sucesso e estou à tua disposição para nós olharmos para os teus emaranhamentos, para quem sabe passarmos do teto dos 30 mil. Nossa! Vamos que vamos, com certeza. Isso é facinho. Será que tu tens a permissão? Não tem ainda. Tu vai ver que tu não tem, mas juntos a gente pode construir isso. Vamos sim. Obrigada, Ângelo, tá? Sucesso, querido. Eu que agradeço, de verdade, tá? Obrigada. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei. Vai lá conhecer a Nayara no Instagram. Também vai estar aqui o link do site. Tem um site, né, pro Experience. Tem o link na bio, tem o link para compra dos ingressos, tá? Nós já viramos o lote, o primeiro lote estava 397, agora está 497. Ok. E estamos a todo vapor na venda dos ingressos. E eu não falei o local, né? Onde que vai ser? Auditório do Shopping de Araranguá. Legal. Tá? Tá. Perfeito, então. Se o pessoal quiser conhecer, vai estar lá na bio do Instagram dela. Meu Instagram também vai estar aí na descrição do vídeo, o do canal podcast também. O meu canal de cortes também vai estar aí na descrição do vídeo. Olha só, se você tem alguma dúvida, algum problema que você vem passando na sua vida, alguma dificuldade, seja ela qual for, comenta aqui nos comentários, que no próximo episódio eu posso trazer um especialista nessa área para que ele possa resolver o seu problema, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.